Então, agora então a gente vai para o nosso quarto ponto, né? Que é o desenvolvimento desigual e combinado no barroco e na lambada. Isso é uma reflexão que eu venho fazendo, comparando o surgimento do barroco na Itália ao surgimento da lambada aqui no Pará, na década de 70. São coisas que parecem ser muito diferentes e distantes, né? E realmente são. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é o processo que há de formação dessas músicas e de como ele pode nos revelar, né, particularidades importantes aí da história da música, né? No caso do barroco, eu diria o seguinte: o barroco criou uma base de música que foi seguida nos séculos posteriores, né? O barroco do século XVII, né, e até início do século XVIII, né, construiu tantos elementos importantes, né, que não ficaram apenas naquele período, né? Então, o barroco, por exemplo, construiu toda a base instrumental que a gente conhece, né, da orquestra. Os instrumentos de cordas, né, foram muito desenvolvidos a partir da Itália, das famílias construtoras de instrumentos, das famílias de luthier, né, italianas, mas também os instrumentos de teclas, né, os órgãos, o piano, e com certeza antes do piano o cravo, o clavicímbalo, né? Mas esse barroco italiano, ele também criou o sistema de temperamento igual, ele criou o baixo contínuo, né? Ele criou todas as formas musicais, praticamente que a gente entende como música erudita, como concerto, sonata, forma sonata, né? E outros mais, né? Então veja, o que aconteceu foi que todos esses elementos novos criados dentro do barroco, eles se expandiram e se tornaram uma música internacional, cosmopolita, né? Mas muitas vezes se esquece que o barroco ele tem nacionalidade, sim. O barroco surgiu na Itália, né? Então, em nome desse entendimento do que é universal, cosmopolita, você esquece que tinha uma região ali que foi responsável pela criação de todos esses elementos, né? O que aconteceu foi que depois esses elementos foram universalizados. Então, aquilo que seria considerado uma música italiana passou a ser assimilada dentro da Alemanha, dentro da Inglaterra, dentro da França, dentro do Império Sacro Germano, do Império Sacro Romano Germânico, né? Então, as cortes assimilaram muito essas produções, essas inovações que vinham da Itália, né? De modo que houve aí uma expansão forte, né? Então, o que dá para a gente observar no caso do barroco italiano? Que a região ou país que possui o maior desenvolvimento musical, o maior desenvolvimento das forças de produção, né? Porque o que teve na Itália, que sustentou e gerou o barroco, foi um desenvolvimento das forças de produção. Por exemplo, as famílias de luthiers, construtores de instrumentos, né? Eles avançaram na construção de instrumentos justamente porque eles tinham técnicas mais modernas, mais sofisticadas, mais eficientes, né? Você tinha também dentro da Itália todo o desenvolvimento econômico do comércio, dos grandes bancos, né? Então, havia um desenvolvimento por trás daquelas inovações, né? Então, o que a gente observa? Que a região e o país que tem esse desenvolvimento das forças de produção e que gera, que cria novos elementos musicais, essa região, esse país, tem a força e a possibilidade de expandir, de impor as suas produções aos demais países, aos demais lugares, né? E foi isso que aconteceu com o barroco.
Eu sei que o classicismo do século XVIII, por exemplo, é estudado como se fosse algo totalmente independente. Eu sei que o romantismo também, muitas vezes, é estudado assim, mas a minha forma de analisar, como professor de muitos anos de história da música, eu diria que tanto o classicismo do século XVIII como o romantismo do XIX, eles são, em grande parte, continuidades dessa base fundamental criada no barroco italiano, né? E o que isso tudo tem a ver com a lambada? O que isso tudo tem a ver com a lambada? Bem, a lambada surgiu aqui na nossa região, uns 2 séculos depois, né, do barroco italiano, agora nos anos 70, não é mesmo? E ela surge em Belém como uma invenção inicial do Pinduca, uma aposta de um novo gênero musical que ele queria lançar no mercado, além do carimbó, que vinha já vendendo, né, se difundindo no mercado. E a lambada, ela conseguiu se expandir para além do próprio Pará, né? Nos anos 80, o que a gente observa? Que vários artistas que não eram paraenses começaram a gravar discos de lambada, né? Artistas do Nordeste, né, com certeza, mas aqui também no Amazonas, né, a grande produção da década de 80, né, dos músicos amazonenses, saxofonistas, ela foi marcada por essa divulgação da lambada, né? Então, o que aconteceu? Aqui no Amazonas, né, você não tinha os estúdios de gravação e os artistas tinham que buscar os lugares que tinham os estúdios, né? E nesse caso era Belém. Então, devido a essa debilidade estrutural, essa falta de estruturas de estúdios, de selos fonográficos aqui no Amazonas, isso levou com que os artistas amazonenses fossem gravar em Belém. Por quê? Em Belém você tinha estúdios já, né, estruturados, em funcionamento e muito articulados com a indústria musical do Sudeste, das grandes gravadoras que atuavam no mercado brasileiro, né? Então, o que aconteceu? O estilo, a marca da lambada, ela se impregnou, né, em outras regiões e outras cidades que não apenas Belém, né? E por que isso ocorreu? Exatamente porque Belém tinha o poder da produção. Belém tinha estúdios de gravação, tinha uma estrutura mercadológica, né? Tinham produtores, tinham técnicos de gravação, né? Então veja que lá existia um desenvolvimento maior, capaz de dar vazão, de dar, né, dar existência a essa produção, né? Então, da mesma forma como no barroco italiano a gente viu, né, a capacidade que a estética barroca teve de se expandir, né? Por quê? Porque tinha a força de produção. Aqui a gente vai ver uma coisa parecida. Claro, gente, salvando as diferenças, tá? É claro que existem muitas diferenças aí, mas o que eu quero mostrar para vocês é como isso tem também uma semelhança, né, nesse processo, né? O que permitiu que a lambada tivesse se divulgado com tanta eficiência, né, foi exatamente o fato de que Belém tinha, né, uma estrutura produtiva muito mais desenvolvida, né, do que o Amazonas, por exemplo, né? Então, por exemplo, isso explica por que os músicos amazonenses gravavam os discos, né, e nos discos nunca aparecia, né, um estilo próprio aqui do Amazonas, sempre aparecia a lambada, né, pelo menos a nível de título, né, e nos arranjos também, né? Então, o que isso mostra? Mostra que a região, ou cidade, ou estado, que tem o maior desenvolvimento técnico, produtivo, técnico fonográfico, essa região ela tem a possibilidade de expandir a sua marca, expandir a sua estética, certo? Então, essa é uma reflexão também que eu venho fazendo, comparativamente ao caso aí do barroco italiano, no caso aqui desse estudo que eu venho fazendo sobre a música aqui na Amazônia.
É, É uma pessoa assim que foi que é para mim uma grande referência, né, no sentido da música, do saxofone, que me incentivou a tocar saxofone. É, e é uma das pessoas que não tiveram oportunidade, assim como outros músicos lá da minha terra, como o Diquinho do sax, o Cheiro do sax, não tiveram oportunidade de gravar discos, né? Eu sempre encontro com a filha do seu Souza Caxias, que também foi um saxofonista de beiradão, muito atuante, que também já nos deixou, né? Ela dizia que ele precisou vender um barco na época para investir no disco, para poder gravar o disco. E o Diquinho, nas últimas conversas que eu tive com ele falava que ele não gravou disco por conta que era uma coisa muito inacessível para a época, né? Lembro também que, inclusive tem no meu documentário, que tá no YouTube, que quiser ter a oportunidade de assistir, Beiradão, Ritmo do Interior. Então o Diquinho conta que ele teve que vender uma quantidade assim exorbitante de juta e não sei quantas coisas de madeira para comprar o primeiro saxofone.